Então, fala galera, aqui é o João. Muito bem, no vídeo de hoje eu quero falar sobre fases do estudo. Eu acho que esse tema é muito interessante, né? Por que que você tem que saber dele? Eu acho que é muito interessante justamente porque muitas vezes a gente está perdido em que fase a gente está no nosso estudo ali. A gente pensa que já é para começar os simulados, mas ainda tem muita coisa para terminar, ou sente que ainda não engatou ali na metodologia direito. E pensando nisso tudo, a gente tem que avaliar, cara, em que fase eu estou e o que que eu tenho que focar aqui nessa fase, entendeu? Eu acho que são 3 fases, eu montei isso para uma aula de mentoria, para uma sessão de mentoria, mas eu quero trazer aqui para o canal, exatamente porque eu acho que isso é essencial, assim, para qualquer pessoa, entendeu? E entendendo a fase que você está, você consegue aproveitar ela ao máximo e consegue dar fim a ela também. Porque o nosso estudo ele é feito de ciclos, certo? E é feito de fases. E para você passar para uma outra fase, necessariamente é interessante que você termine a outra, ou esteja quase terminando a outra da melhor forma possível. E entendendo quando essa fase termina e quando essa fase começa, né, e tudo mais, e o que você precisa fazer em cada fase, você consegue aproveitar isso de uma forma bem melhor. E é isso que eu quero passar no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, espero que faça sentido para vocês. Beleza? Antes disso, não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever no canal e à medida que você for assistindo o vídeo, vai comentando aquilo que você, pô, uma ideia que você teve, se você concorda, se você discorda. Vamos conversando aí que eu respondo todos os comentários, eu respondo todas as pessoas aqui do canal e, enfim, acho que dá pra aproveitar bem mais assim o conteúdo dos vídeos quando você faz desse jeito, beleza? Ainda tô aprendendo aqui como é que usa esse microfone da melhor forma, mas vamos nessa, vamos aqui partir pro vídeo. Bom, eu trouxe aqui essa aula, né? Deixa eu só me diminuir aqui um pouquinho. Vamos nessa. Mentoria Enem. Eu gosto sempre dessa imagem aqui, mas em outro momento do vídeo eu vou falar sobre ela. Ou em outro vídeo eu falo sobre ela. Mas você pode dar um pause aí no vídeo, já pode ver mais ou menos o que que isso significa. Eu gosto sempre. E assim, todos os meus alunos da mentoria já viram essa imagem em algum momento. Cara, eu acho que a primeira fase é exatamente essa de adaptação. Não tem como a gente falar de um processo de estudo que está se iniciando, é a primeira fase, né? Sem a gente falar de um processo de adaptação, né? E esse processo de adaptação ele contempla o quê? Começando a estudar. Você está começando a estudar, tá entendendo ali como é que você funciona, tá entendendo como é que funciona a metodologia que vai ser aplicada, tá vendo qual horário você eh, se adapta melhor, né? Qual horário você se dedica mais, qual horário você se dedica menos, quais são os seus gatilhos que te dão, que te fazem procrastinar. Essa fase de adaptação em que você antes, teoricamente, não estava estudando nada, ou estava de férias, né? Não estava estudando nesse período, e tá voltando a estudar agora. Eu acho que essa fase de adaptação, a gente já tá no mês 6, então teoricamente essa fase de adaptação já meio que se foi. Para alguns tá começando, né? Depende, assim, pô, tá no ensino médio e tudo mais. Ontem eu atendi um aluno que tá no ensino médio, então teoricamente a fase de adaptação dele tá começando agora, no meio do ano, né? Porque ele ainda tem um tempo até se formar e tudo mais. E, bom, mas essa é a fase de adaptação. O início para adaptar a realização de questões, eu coloquei isso aqui porque quem inicia no processo de mentoria comigo, essa primeira fase eu contemplo muito isso, essa parte da realização de questões. Porque meio que assistir a aula, todo mundo faz isso desde quando nasceu, assim, né? Tá na escola, tá assistindo a aula ali. Mas a parte da realização de questões, a mão na massa ali, a parte prática, geralmente tá meio comprometida. E daí eu já gosto de iniciar o processo de adaptação com muitas questões sendo realizadas, entendeu? E o início da implementação do método. Eu acho que assim, nessa fase de adaptação, a implementação do método é o que vai mudar tudo. Justamente porque, assim, depende muito do método que você utiliza e que você vai se adaptar a ele, entendeu? E geralmente, assim, por exemplo, quem tá na mentoria do Enem, que eu proporciono, que eu tô atendendo, eu proporciono, eu indico, eu faço um evangelismo ali de um método novo, entendeu? Eu faço um processo ali em que esse método é novo, é diferente, e daí o início da implementação desse método para as pessoas gera essa adaptação. Tanto que tem até uma parte da mentoria que eu falo assim, não, você vai começar e depois você vai aperfeiçoar. À medida que a gente for vendo as suas individualidades, como é que você funciona ou não. Mas eu preciso que você comece e eu preciso que você confie em mim, justamente porque seguindo essa metodologia aqui, a gente vai contemplar tudo que o Enem precisa. De uma forma bem legal. Eu acho que essa que é a fase de adaptação, e é isso que contempla. A segunda fase é a fase de aquisição. Como assim aquisição? Cara, é a fase que você precisa começar a colocar o conteúdo na sua cabeça, entendeu? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Em Brasília tá frio demais, é por isso que eu tô de casaco, gente, nos vídeos. Beleza? E assim, no Cerrado a gente
lida com calor, com seca, e não necessariamente o frio ele é constante assim, mas sempre nessa época de julho o frio machuca bastante, é como se até estivesse cortando assim no vento, né. Enfim, vamos lá, partir para o vídeo. Conteúdo na cabeça. É uma fase que tem muitas aulas e tem muito repertório. Grande parte dos meus alunos ainda se encontram nessa fase, né. E assim, é uma fase que eu gosto bastante, porque eu acho que é a fase mais difícil, porque pega exatamente essa fase do começo do ano, ou do meio do ano, mas é uma fase que é muito transformadora justamente porque você pega muita aula, você pega muito repertório, as coisas que antes você não sabia, você já tá sabendo mais agora, você já tá desenvolvendo mais agora, e isso é muito interessante, entendeu. E, enfim, eu tenho mais coisas pra falar, mas acho que dentro dessa fase, aulas e repertório é nesse sentido. O método já tá mais bem ajustado, muitas vezes ali na fase de adaptação, você começou com o método, não estava tão legal, agora o método nessa segunda fase já tá mais encaixado, você sabe como é que você funciona, você entende ali muitas vezes, qual horário que é melhor pra você estudar, o que que você pode começar estudando que vai te fazer render mais nos estudos, quanto tempo você em média está estudando, é nessa fase que isso aparece, entendeu? E seguindo o método direitinho. E é nessa fase que a gente tem muita aula e muito repertório que a gente já começa a finalizar as matérias. Então, pô, começa a finalizar ali geometria espacial, geometria plana, já finalizou as funções, já tá vendo probabilidade, já tá vendo análise combinatória, já tá finalizando elas também. E essa parte de finalização de matérias é muito maneira, porque é exatamente nessa parte, sim, a partir que a gente começa a finalizar as matérias, que a gente vai ganhando mais autoconfiança pra gente chegar ali no dia da prova e saber, cara, eu vi isso aqui. Eu vi, eu fiz questões, eu treinei. Então, nessa fase aqui que é a mais difícil, porque tem muito estudo mesmo, mas quando a gente vai chegando para o final dela, a gente vai sentindo essa satisfação de que, cara, eu dei o meu melhor, entendeu? E o ganho de confiança com a memória. Eu coloquei isso aqui porque é exatamente essa parte da autoconfiança. Você vai ver que você viu as matérias, que você memorizou as fórmulas, que você fez questões sobre aquilo. E essa sensação de que você fez te dá muita confiança, entendeu? Te dá muita satisfação em realmente aproveitar aquilo ali ao máximo e partir para a terceira fase que eu coloquei aqui, com a fase de guerra. De um jeito bem legal, lógico, né? Fase de guerra por quê, João? Cara, porque essa fase é a fase de aplicação verdadeira do que foi adquirido. É uma fase em que a gente vai implementar um novo método. A gente não vai esquecer o método que a gente estava implementando, mas a gente vai implementar um novo método no sentido de que agora a sua parte prática deve reinar. É uma fase que a gente tem muita experiência, ganho de experiência. Se antes a gente adquiriu muito conteúdo e muito repertório e tudo mais, aqui a gente vai adquirir experiência. Experiência em quê? Cara, experiência na aplicação do que foi determinado, do que foi adquirido. E aqui, essa fase aqui é que a gente vai fazer muita questão, vai fazer muito simulado. Então tem essa parte do esforço para a preparação para o dia D. O dia D é o que? É o dia do Enem, entendeu? E na preparação, esse esforço, ele requer exatamente ele prática para o dia da prova. Então a gente vai treinar muitas coisas aqui que vão fazer você chegar no dia da prova da melhor forma. Os simulados é só uma dessas coisas, entendeu? Dessa fase de guerra. Mas tem outras coisas também que são muito importantes que eu falo para todo mundo que está no processo de mentoria. E é nessa fase também que a gente tem muita aplicação, que a gente coloca tudo ali que a gente estava aprendendo e coloca os ajustes também, a gente faz os refinamentos de conteúdo nessa fase. É nessa fase que a gente tem muitas derrotas, mas essas derrotas são pra gente aprender. Essas derrotas, elas vêm pra gente aprender. Então eu coloquei derrotas para aprendizagem. Por quê? Essas derrotas não determinam se a gente vai ser aprovado ou não. Entendeu? Um resultado ruim no simulado, esquecer de uma matéria que você estudou muito bem. Cara, essas derrotas, ela vêm, na verdade, para te mostrar onde você está e qual caminho você deve percorrer. Entendeu? O que você deve ajustar para você chegar ali no dia da prova da melhor forma. E eu coloquei isso aqui, essa parte bem interessante, já finalizando aqui o vídeo, que é o vislumbre da vitória. É nessa terceira fase que a gente tem um vislumbre da nossa possível aprovação. Porque você começa a corrigir aquilo que não foi muito bem estudado, você começa a fazer mais simulados de um jeito específico, uma metodologia nova, né? Aqui é um novo método. E você começa a ver que você está melhorando, que você está avançando, que antes você fazia uma prova do Enem e ficava muito exausto, agora você não fica mais. Que você está treinando direitinho para quando chegar no dia da prova, tiver algum problema, você já saber como lidar com ele. Você está acertando mais questões, você está fazendo uma redação rápido, você está lembrando dos repertórios. Cara, essa aqui é a fase que eu mais gosto, essa fase de guerra. Porque exatamente a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu e vai aperfeiçoar ainda mais. E é isso. Essas são as três fases que eu acho que são as fases que contemplam ali a nossa aprovação.
E assim, em qual fase você está? Você conseguiu identificar qual fase você está? Você está entre a segunda e a terceira? Ou você ainda acha que está partindo da primeira para a segunda? Não tem, assim, um tempo certo para cada uma, não. É muito sobre você e como você está indo, como está sendo o seu processo de aprendizagem e como está sendo a sua produtividade ali. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha feito sentido. Esse vídeo é só um pontinho do que eu falo em todas as sessões de mentoria. Se você tem interesse no processo de mentoria para o Enem, é só olhar no link da descrição, que, cara, em breve eu vou fechar as vagas, porque eu já não estou conseguindo atender tantas pessoas, mas eu estou muito feliz, assim, com todo mundo que entra no projeto, porque eu vejo a transformação e vejo quantas pessoas gostam, sabe? Então, se você tem interesse, se fez sentido para você essa aula, se você conseguiu se identificar, é só fazer um comentário aí, me falando o que você achou, se você concorda, discorda ou algo assim, e me chamar ali no link da descrição pra gente trocar uma ideia pra ver se o projeto de mentoria é pra você, se faz sentido pra você, beleza? É isso, pessoal. Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever e até amanhã. Boa semana aí pra vocês. Vamos nessa!